Hoje eu queria dar continuação à palavra que o pastor pregou na semana passada. Quando o pastor pregou semana passada, eu pensei, eu não acredito que o pastor vai pregar do que eu ia pregar. Mas não era. Que Deus sabe de todas as coisas, né? E eu queria compartilhar com vocês, seria uma continuação. Porque assim, o pastor pregou semana passada que Jesus, ele nos salvou, né? Nós estávamos perdidos nas nossas iniquidades, nos nossos pecados, e Jesus, ele nos resgatou. Mas eu aceitei a Jesus, e agora? Agora eu tenho o Espírito Santo vivendo em mim, mas e agora? O que eu preciso fazer? E, irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é, o que você precisa fazer é verdadeiramente se arrepender. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. E nós vamos começar um texto que está lá em Lucas, no capítulo 3, do 7 ao 8. Lucas 3, o 7 e o 8. Vou ler ali então, diz assim, ó. Perdão, vamos orar primeiro. Vamos orar primeiro. Senhor Jesus, nós oramos para que a Tua palavra seja vivificada em nós, Pai. Nós oramos para que a gente possa entender a Tua palavra, para que o Senhor ministre ao meu coração e ao coração dos meus irmãos também, Pai. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja fluindo através de nós. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui neste lugar. Fale através de mim, em nome de Jesus. Amém. Então diz assim, ó. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E o 8 diz assim, ó. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não... Parou aí. Vou esperar que a minha versão da minha Bíblia é diferente. Aleluia, Jesus, glórias a Ti, Senhor. Não vai dar? Não? Aí diz assim, ó. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então aqui, João Batista está pregando para a multidão. E aí ele está pregando para a multidão, e aí a multidão vem para ser batizada com ele. Só que o que acontece? João Batista, ele começa a pregar para eles. E aí ele começa a falar: quem vocês pensam que são? Ele começa a falar: chama até eles de cobras venenosas. E ele diz algo, irmãos, que eu queria que vocês entendessem hoje. Ele diz assim, ó: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Hoje eu queria falar com vocês o que são esses frutos dignos de arrependimento. No começo eu falei que hoje eu queria falar sobre o que é verdadeiramente se arrepender. E uma coisa que nós precisamos entender é que se arrepender não é chorar, não é um remorso, não é pensar assim, eu não devia ter feito. Não. O que a palavra nos diz que arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é um novo estilo de vida que você vai começar a viver depois que você conhece a Cristo. Não tem como você ser achado por Jesus e continuar vivendo da mesma maneira. Não tem como. Jesus, ele vem e ele bagunça tudo. E o que ele espera de nós, depois que ele nos encontra, é que a gente possa produzir frutos dignos de arrependimento. Então, o que é frutos dignos de arrependimento? É mostrar com atitude que nós verdadeiramente nos arrependemos. Algo que eu quero que vocês guardem no coração de vocês para essa noite é: arrependimento não é parar de pecar. Arrependimento é metanoia, é giro de 180 graus, é mudança de direção. O exército, antigamente o exército, quando estavam marchando para uma direção. E aí alguém gritava, metanoia, o exército tinha que girar e virar para outra direção. E é isso que Jesus espera de nós, mudança de direção. Vou dar um exemplo para vocês. O pecado está aqui naquela mochila ali.
e eu estou andando em direção a Ele. Mas eu encontrei Jesus agora, né? Então agora eu paro de pecar. Mas o pecado continua ali, eu continuo olhando para Ele, eu continuo tendo tentação por ir até Ele, até o pecado para me pecar. E aí o que a palavra diz? Que eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento. Eu preciso dar um giro de 180 graus. Eu preciso virar as costas para o pecado e ir em outra direção. E eu queria compartilhar com vocês 2 homens que eles produziram frutos de arrependimento com a sua mudança de vida. E um deles, o pastor, ele falou semana passada. Um pouquinho mais pra frente, em Lucas 19, 1. Irmão, se eu estiver falando muito rápido, vocês avisem, porque eu falo rápido mesmo. Então, 19:1 conta a história que o pastor contou semana passada do encontro de Jesus com Zaqueu. Só que eu queria hoje me atentar a alguns detalhes que passam despercebido a nós. E em Lucas 19, a partir do verso 1, diz assim, ó, vou ler na minha versão é atualizada, mas acompanha aí. No verso 1 diz assim, ó, Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Então Jericó era uma cidade de passagem até Jerusalém. Muitas pessoas passavam por lá, passavam também com muitas mercadorias. Mercadores passavam por lá. E aí diz assim, ó, morava ali um homem rico chamado Zaqueu. Irmãos, aqui a gente vê uma coisa. A palavra, ela sempre dá uma característica para os personagens bíblicos, mas aqui a gente vê uma característica de Zaqueu, que a palavra fala que ele era um homem rico. Então pensem comigo, ele era um homem extremamente rico. Ele era muito rico. Para estar aqui na palavra que aquele homem era rico, é porque ele era muito rico. E semana passada o pastor explicou o que é um publicano, né? Que é um cobrador de impostos. Mas o que eu acho mais incrível é que diz assim, que Zaqueu, ele não era só um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então, digamos, ele era o chefe da quadrilha. Os publicanos, eles ganhavam dinheiro às custas do povo, cobrando impostos altíssimos. Então, quer dizer que eles ganhavam dinheiro com corrupção. Né? Se a gente fosse colocar os dias de hoje, eles ganhavam dinheiro roubando o povo, com corrupção. E Zaqueu, ele era o chefe desses caras. E aí segue, né? A palavra diz assim, ó. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. A multidão, então, não deixava Zaqueu chegar perto de Jesus, pois Zaqueu também era muito baixo. Então correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Zaqueu, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Aqui nós temos outra coisa que nós percebemos da vida de Zaqueu. Zaqueu, ele estava desesperado por conhecer mais Deus. Zaqueu estava desesperado por ver Jesus. Será que nós temos nos desesperado por ver Jesus? Será que nós estamos com esse desespero por conhecer mais de Jesus? Aí vocês vão me dizer assim, eu tenho desespero por conhecer a Jesus. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo você tem gastado conhecendo Jesus? Do seu dia? Quanto tempo você tem gastado comendo isso daqui? Só pense. Será que eu também estou desesperado por Jesus como Zaqueu? Zaqueu, ele estava desesperado por ver Jesus. Agora, se eu não leio a Bíblia, eu não estou desesperada por conhecer Jesus. Eu estou desesperada por viver a minha vida da minha maneira, porque eu não quero conhecer Jesus, eu não quero saber quais são as lições que Ele deixou para mim. Então, eu não estou desesperada por ver Jesus. Eu estou desesperada por viver da minha maneira, do jeito que eu quero. Eu quero, então, ser dona do meu nariz. Então, eu não estou desesperada por conhecer Jesus. Mas Zaqueu, ele estava desesperado por ver Jesus. E aí no 5 fala assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Então, ele falou o nome dele para Jesus? Não, né? Mas Jesus, ele chama ele pelo nome, assim como um dia ele chamou você pelo seu nome. Porque ele sabe quem nós somos, irmãos. O Salmo 139 diz que ele já tinha um plano para nós
plano para nós. Ele já tinha escrito todos os nossos dias. E Ele um dia te chamou pelo nome, mas não para você seguir vivendo da mesma maneira como quando Ele te encontrou. Para você viver uma nova vida em Cristo. Ele chama Zaqueu. Ele chama Zaqueu pelo nome e ele ainda se convida para ir na casa de Zaqueu. Aí a gente vê os religiosos, né? Os religiosos ficam pensando, mas como que Jesus vai lá na casa de um pecador, de um ladrão, de um corrupto? Mas uma coisa que nós temos que entender, o pecado, ele não podia sujar Jesus. Mas a santidade de Jesus limpava multidões de pecados. Quem crê nisso agora, diga glória a Deus, glória a Deus. O pecado ele não podia sujar Jesus, mas a santidade de Jesus, irmão, ele limpa todas as coisas, ele limpa todos os pecados. Então, mais adiante diz que esse homem, olha só o que fala, Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pescador. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: agora sim, agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Zaqueu então se levanta e diz algo para o Senhor, que é um fruto digno de arrependimento. Ele diz: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu ver alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, Zaqueu, ele era um ladrão, um corrupto, mas agora ele dá meia volta para o seu pecado, e agora ele não vai mais roubar, agora ele não vai mais olhar para o dinheiro, agora ele vai dar uma meia volta e ele vai ajudar os pobres, ele vai restituir. Isso é fruto digno de arrependimento. É você ter uma atitude perante o seu pecado. Porque se você só para de pecar, você fica tentado a pecar de novo e a pecar de novo. E esse é o motivo que muitas pessoas ficam sempre às vezes no mesmo pecado. Ah, mas eu pequei, eu preciso pedir perdão de novo para Deus pelo mesmo pecado. Mas sabe por quê? Porque você não deu um giro de 180 graus nesse pecado. Você só simplesmente parou de pecar por um momento. Você ficou olhando, você ficou tentando achar uma outra razão para seguir pecando. Dê um giro de 180 graus que você vai ver que você não vai mais voltar para esse mesmo pecado. Zaqueu, ele teve uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança no seu estilo de vida. Agora ele não era mais um ladrão. Agora ele era alguém que ia ajudar os necessitados. E isso é o que faz um cristão. Alguém que faz parte do reino de Deus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos, irmãos, nos arrepender. Nós precisamos dar um giro de 180 graus nesses pecados que nós ficamos cometendo todos os dias. Isso eu não estou falando só para vocês, isso é para mim também. Isso é para mim também. Porque eu também tenho os meus pecados. O Espírito Santo também me fala todos os dias de coisas que eu tenho que mudar. E eu peço agora que neste momento o Espírito Santo já esteja ministrando em você. Que Ele já esteja falando para você todos os pecados que você precisa se arrepender, e que você precisa dar um giro de 180 graus, e que você precisa mudar na sua mente, mudar no seu estilo de vida. Amém? Amém. Vamos seguir então. Jesus então, aqui nos mostra na história do encontro de Jesus com Zaqueu, que Jesus, ele vai lá e toca logo num pecador. Ele não toca nos religiosos que estavam resmungando. Ele toca num pecador. Sabe por quê? Porque os religiosos, eles têm na cabeça deles que eles não precisam de um Salvador. Porque eles conhecem a lei. Eles acham que eles não precisam de um Salvador. Eles acham que eles são santos só porque eles conhecem a palavra. Mas não basta conhecer a palavra, irmãos, tem que praticar. Tem que colocar em prática no dia a dia. E como a gente fala, ser cristão no domingo é maravilhoso. É maravilhoso, não é? Adorar Jesus, hoje é domingo, hoje eu vou na igreja. Mas e segunda? Mas segunda é que você é o verdadeiro cristão. Porque aí você é cristão lá com o seu vizinho, você é cristão lá na escola dos seus filhos, com a professora, quando ela, né? Sabe, né? Nós que somos mães sabemos, né? Amém? Com a nossa família também, com os nossos parentes. É lá que nós somos os cristãos de verdade. E como eu sempre digo, sabe como a gente sabe que a gente vive uma vida verdadeira?
de cristão é laços da nossa família. Porque lá eles sabem que a gente é. Lá eles sabem que nós somos de verdade. E lá é o nosso primeiro ministério. Por que às vezes a gente tenta ser cristão com os de fora e com os de casa? Que é o primeiro ministério que Deus nos deu. A gente falha, né? Algo para a gente refletir. Então, Jesus ele ainda se convida para ir na casa desse pecador. Glória a Deus. Jesus, então, por isso que o pastor falou semana passada que não somos nós que encontramos a Jesus, não. Ele nos encontrou, nós que estávamos perdidos, nós que precisamos de um Salvador, de um resgatador, que nem a gente cantou naquela canção. Amém? Então, como eu já falei, que eu quero que vocês guardem no coração de vocês é se arrepender, não é simplesmente parar de roubar, não é simplesmente parar de pecar, é dar um giro de 180 graus. Amém? Outro exemplo de alguém que produziu frutos de arrependimento está em Atos 16. Em Atos 16, então, conta a história desde o início ali de Paulo e de Silas na prisão. Já é bem conhecida, mas eu quero ler com vocês. Diz assim, ó: certo dia, quando estávamos indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos dos Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. Então, no meio do caminho, eles encontram uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E aí, o que eles fazem? Eles expulsam aquele demônio daquela moça, daquela escrava. E aí diz assim: e no mesmo instante o espírito saiu, e quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. 22 diz assim: aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas, e as autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Aí entra o personagem que eu queria falar hoje, esse carcereiro. Então, eles expulsaram o demônio daquela moça, e por causa dessa atitude que eles tiveram, arrastaram eles na praça pública, surraram, bateram neles, arrancaram as suas roupas e os prenderam na cadeia. No 24 diz: depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre os dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão estremeceu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou, e quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ele ia se matar. Mas Paulo ele gritou assim: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, e tremendo aos pés de Paulo e de Silas,
da surra que haviam levado. Você está entendendo isso, irmão? Ele era um carcereiro, ele era alguém que espancava, ele era alguém que agredia as pessoas, que prendia, e injustamente muitas vezes, porque a gente vê que Paulo e Silas eles foram presos injustamente. Amém? E ele, que era um cara assim, olha o que ele fez. Ele começou a limpar as feridas de Paulo e de Silas. Ele, que era um agressor, agora ele era alguém que limpava as feridas, que cuidava das pessoas. Isso é fruto digno de arrependimento. E ali, com essa atitude, ele estava demonstrando que realmente ele tinha se arrependido. E ele aceitou, e ele quis aquela salvação. E ele já entendeu, agora eu preciso ter uma mudança de vida. Agora eu preciso ter uma nova vida em Cristo. Amém? E não diz só isso, ele não só limpou as feridas. Eu quero ler adiante, diz assim, naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora eles creram no Senhor. Amém? Com essa história do carcereiro, a gente consegue entender que quando Jesus ele entra na vida de alguém verdadeiramente, essa pessoa não é mais a mesma. Essa pessoa ela tem uma mudança de vida radical. Amém? Porque quando Jesus ele nos encontra, ele nos atropela. A gente só não tem uma mudança de vida, irmãos, porque a gente não quer. Porque o Espírito Santo o tempo todo está falando conosco. Em todo o tempo está falando o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa matar dentro de nós. Amém? Porque muitas coisas nós precisamos matar de dentro de nós. Nós precisamos arrancar de uma vez por todas mágoas, arrancar de uma vez por todas o nosso orgulho. Porque quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, aí mais Deus pode nos encher dele. Como é que Deus vai nos encher do seu poder, nos encher da sua glória, se nós estivermos cheios de nós mesmos? Não tem como. Não tem como Deus fazer isso. A religiosidade, ela vai dizer que Jesus não podia entrar na casa de Zaqueu. Mas a graça, irmão, a graça, ela nos diz que Deus nos chama pelo nome e nos dá uma nova vida para nós vivermos em Cristo. Sabe qual é o propósito final? O propósito final de nós vivermos aqui na terra é alcançarmos a plenitude de Cristo. É sermos iguais a Ele. Sim, sermos iguais. Eu sempre falo isso. Não é ser parecido com Jesus. É ser igual. Porque se Ele viveu como um homem aqui na terra, 100% homem, Ele viveu assim para nos mostrar que nós podemos também. Amém? Ele disse, tende bom ânimo. Amém? E algo que a gente precisa entender é que o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, ele nos chama ao arrependimento. Eu não sei qual é o evangelho que você ouve. Se é o evangelho da vitória, se é o evangelho das bênçãos, se é o evangelho que você vai vencer todos os problemas, ou vem pra cá que pra cá tem prosperidade, Deus tem prosperidade para você, Deus tem uma casa para você, Deus tem um carro para você. Não é isso que Deus tem para você. Sabe o que Deus tem para você? Uma cruz. Deus tem uma cruz para você. Uma cruz onde você vai colocar aos pés dessa cruz tudo aquilo que o afasta dele. E sabe o que te afasta de Deus? Os seus pecados. Os seus pecados te afastam de Deus. Sabe por quê? Os mártires da igreja, vocês acham que eles não tinham medo de morrer? Eles tinham medo de morrer. Mas eles sabiam que pior ainda era ficar separado de Deus. Porque os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Mas quando nós morremos para nós mesmos, quando nós deixamos esses pecados para trás, irmãos, nós nos unimos cada vez mais a Deus. E cada vez mais Ele pode habitar dentro de nós. Então,
eu não sei qual é o evangelho que você anda ouvindo por aí, mas eu preciso te dizer que o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus é: se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. Sabe isso que João Batista ele pregava no deserto? Se arrependa. É isso que nós devemos pregar. Nós não precisamos aumentar a palavra de Deus. Nós não precisamos acrescentar a nossa opinião humanista. Nós não precisamos acrescentar a nossa emoção. Nós só precisamos pregar a verdadeira palavra de Deus. E a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho de Deus é esse: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Eu queria ler com vocês um texto. Diz assim, em 2 Coríntios, a partir do verso 4, diz assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e por isso nós nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Isso é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Isto é. Será que as pessoas têm uma boa impressão de nós? Ou será que nós só postamos versículos para os outros e não vivemos? Esse é o meu maior medo. É pregar e não viver. Muitas vezes eu já entrei em crise lá em casa. E eu já disse para o meu esposo que eu não queria pregar. Porque eu tenho muito medo de pregar sobre algo que eu não vivo, irmãos. Eu temo ao Senhor, eu temo pregar algo para os meninos do projeto que eu não ensino para os meus filhos. Eu temo ao Senhor que eu sirvo. E eu sei que esse evangelho de Jesus, ele me chama para viver uma nova vida. Eu tenho um testemunho de vida, eu posso dizer que eu sou diferente do que quando Jesus me encontrou. Mas, óbvio, eu estou em construção. Mas eu sei que Deus precisa tirar muito orgulho de dentro de mim ainda, que eu tenho. Mas eu creio que Jesus, ele vai completar a boa obra, irmãos. Ele vai completar a boa obra. Então é por isso o que eu estou pregando para vocês é o que eu prego para mim todos os dias. Mariane, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus na tua vida, hoje. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo, ele esteja já ministrando ao coração de vocês. Sobre aquilo que vocês precisam mudar nas suas vidas, sobre aquilo que vocês têm que ter uma mudança de atitude, uma mudança de mente. Eu oro para que Deus, ele já esteja falando com você, amém? Em João 6, fala que Jesus, ele estava pregando e ele estava falando assim, que ele era o pão da vida. Jesus estava pregando que ele era o pão da vida. O que significa ser o pão da vida? De uma maneira bem resumida, irmãos. Jesus é para o nosso espírito aquilo que o pão é para o nosso corpo. Jesus, ele nos alimenta. Mas os seguidores de Jesus, ao ouvirem isso, disseram: que palavras duras, Jesus! Que palavras duras! E aí a palavra fala que eles deram as costas para Jesus. Hoje eu preciso perguntar para vocês. Hoje eu sei que Deus me trouxe para trazer uma palavra dura. Se arrependam. Mas vocês vão dar as costas para Ele também? Porque Jesus, ele pergunta para os discípulos. Ele diz assim, no 66, no João 6, 66, diz assim, por causa disso, por causa do que ele estava pregando, por causa do que ele estava falando, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também vão embora?
Será que vocês também vão me abandonar por causa das minhas palavras duras? E aí Pedro tem a resposta, né? Tem a melhor resposta para Jesus. Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós vamos então dar as costas para Jesus como esses seguidores fizeram, ou nós vamos fazer como os 12 discípulos? Nós vamos dizer hoje para Jesus: nós não temos para onde ir, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna para nós. Então hoje nós precisamos nos render diante da presença de Deus. Nos render diante de Deus, pedirmos perdão. Irmãos, nós precisamos pregar mais sobre esse arrependimento. Eu sinto em dizer isso. Nós pregamos sobre muitas coisas, mas o evangelho central é esse. Eu vou falar de novo. Se arrependam dos seus pecados. Eu falo isso com muito temor. Se arrependam dos seus pecados. Senhor, nós não vamos dar as costas para Ti. Nós não temos para onde ir, Senhor. O Evangelho de Deus, ele está cheio de arrependam, se vocês querem ver. Em Mateus 3:2 diz: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Isaías 31:6 diz: mas agora arrependam-se e voltem para Ele. Em Atos 3:19 diz: arrependam-se e voltem para Deus. Apocalipse 2:16 diz: arrependam-se. Marcos 1:15 diz: arrependam-se. Ezequiel 14:6 diz: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Abandonem tudo aquilo que vocês colocam no lugar de Jesus. Sabe, isso são ídolos. Ídolos do seu coração. Deus está dizendo: abandonem esses ídolos. Eu não sei qual é o seu ídolo. Se é o dinheiro, se é uma roupa, se é um tênis, se é às vezes até o trabalho. O trabalho é colocado em primeiro lugar. Eu não sei quem é o seu ídolo, mas Deus está dizendo em Ezequiel 14:6: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Mateus 4:17 diz: arrependam-se. Lucas 3:3: arrependam-se. Atos 2:38 diz: arrependam-se. E por fim, que eu quero ler com vocês, Lucas 5:32, que diz assim: eu não vim chamar os bons, eu não vim chamar os religiosos, eu estou acrescentando, tá? Mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. A mensagem de Deus, lá do tempo de João Batista, não mudou. Nós não somos melhores. A palavra é a mesma. Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama para uma vida nova. Deus nos chama para produzir frutos dignos de arrependimento. Sabe? Se eu roubava, agora eu vou doar. Se eu machucava as pessoas, agora eu vou ser alguém que vai limpar as feridas. Se eu xingava alguém, se eu brigava com alguém, agora eu vou dar um giro de 180 graus e agora eu vou ser um apaziguador. Porque a palavra de Deus fala que os filhos de Deus são apaziguadores. Então a gente vê, tá, mas peraí, os filhos de Deus, eles são apaziguadores. E o que a gente fala dos que estão brigando? Será que eles são filhos de Deus? A palavra de Deus fala que os filhos de Deus, várias características, e uma delas é que eles são apaziguadores. Se eles veem uma briga, eles são aqueles que vão dizer: calma, vamos conversar. Amém? Eu não sei qual é o pecado que você tem que virar as costas, irmão. Mas eu sei que o Espírito Santo já está falando ao seu coração. E eu queria dizer algo para você nessa noite. Deus nos chama ao arrependimento e nos chama para viver uma vida igual a de Jesus. A palavra de Deus fala que Cristo em vós é a esperança da glória. Um dos significados da palavra glória é reputação. Então quer dizer, eu sou a reputação de Deus aqui na terra. Eu sou a reputação de Deus aqui na terra.
A palavra fala que nós somos a carta viva que o mundo vai ler. Que Bíblia é essa que o mundo está lendo, né? Com tantos ditos cristãos vivendo da sua maneira, vivendo as suas vidas como se Jesus não tivesse morrido na cruz, sabe? Quando você estiver prestes a pecar, eu quero que você lembre que, sabe, os seus pecados, eles custaram um preço muito alto para Jesus. Eles custaram um preço de sangue. Eles custaram um preço de sangue. Jesus, ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. O que Jesus merece? Que eu viva uma vida digna diante dele. Que no mínimo eu me esforce para cada dia mais ter Cristo formado em mim. Cada dia mais ter Cristo formado em mim. Amém? Que Cristo possa ser formado em vocês cada dia mais. E que nós possamos dizer que já não somos nós vivendo, mas que seja Cristo vivendo em nós. Que as pessoas não olhem para a nossa face, mas que vejam Cristo vivendo em nós. Esse é o desejo do Pai. Que nós possamos ser iguais ao seu Filho amado. Deus deu o seu Filho amado. Deu o seu Filho amado para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos estar com Ele, irmãos. Isso é precioso demais para nós vivermos de qualquer maneira. Isso era tudo que eu queria compartilhar com vocês, irmãos. Essa era a palavra que Deus tinha gerado no meu coração já há alguns dias. Queria convidar vocês para ficar de pé, para orar. Que o Espírito Santo já esteja ministrando o coração de vocês. E que vocês possam verdadeiramente se arrepender dos seus pecados. E produzir frutos dignos de arrependimento. Eu não sei qual é o pecado que você tem que dar meia volta, mas eu sei que Deus já está ministrando o coração de vocês. O que vocês precisam fazer? Porque o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Ele é quem fala ao nosso coração tudo que nós precisamos saber. Pai, eu me coloco diante de Ti, Papai, te pedindo perdão pelos meus pecados. Irmãos, orem também. Peçam perdão ao Pai, porque Ele tem perdão para vocês nessa noite. Ele tem perdão para vocês nessa noite. Nós só precisamos nos arrepender verdadeiramente. E Ele vai derramar sobre nós a sua graça, o seu perdão, o seu amor, como um Pai amoroso que Ele é. Ele é um Pai amoroso e Ele está pronto para ouvir você dizendo: Papai, me perdoa. Pai, me desculpa por eu viver da minha maneira. Eu sei que não é isso que o Senhor tinha para mim. Eu sei que esse não é o plano que o Senhor tem para mim. Larabashuria me canderebas, surianderes. Rolarabashuria me canderebas. Pai, nós te pedimos perdão. Nós queremos viver nesse padrão absoluto que é o Senhor. Nós queremos ser, sim, iguais a Ti. Nós queremos exalar o bom perfume de Cristo onde nós passamos. Nós queremos poder declarar que não somos mais nós que vivemos, mas é o Senhor vivendo em nós. É Cristo vivendo em nós. É Cristo vivendo através de nós, alcançando
limpar feridas, Senhor. Eu não quero ser mais eu. Eu não quero ser mais eu, Senhor. Eu não quero ser mais eu. Abraçamos o seu perdão, Pai. Aleluia, Senhor. Glórias a